É possível, através da abordagem desse trabalho, conhecer as diferentes visões sobre a filosofia na Antiguidade e Idade Média e trazer o conhecimento sobre a teoria do conhecimento, destacando excepcionalmente um conteúdo visto anteriormente, os sofistas. Teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é conhecida também por gnoseologia ou gnoseologia, do grego gnosis, conhecimento, e logos, discurso. A teoria do conhecimento é a disciplina filosófica que investiga as condições do saber verdadeiro. A teoria do conhecimento tem por objetivo buscar a origem, a natureza, o valor e os limites do conhecimento. Entre as questões que a teoria tenta responder, as principais são: o que é o conhecimento? Como nós o alcançamos? Podemos conseguir meios para defendê-los contra o desafio cético? Essas perguntas nos ajudam a obter o conhecimento. Os filósofos da Antiguidade e da Idade Média se interessaram por questões relativas ao conhecimento. A crítica da capacidade de conhecer foi iniciada no século XVII. As concepções sobre o conhecimento e a verdade mudam e se refinam, pois a filosofia reflete com base nos problemas do seu tempo. Como o nome implica, os filósofos pré-socráticos, cuja linhagem inicia em torno do século VI a.C., na Grécia Antiga, são aqueles que surgiram antes do desenvolvimento dos trabalhos de Sócrates, mestre de Platão. Estes filósofos não apenas são agrupados por uma data, mas por uma linha de desenvolvimento de seu trabalho. Essa linha de pensamento ou corrente filosófica é frequentemente referida como filosofia pré-socrática. Para eles, o princípio, a arché em grego, não se encontra na ordem do tempo mítico, mas requer um princípio teórico, fundamento de todas as coisas. Os filósofos pré-socráticos buscavam a origem de tudo, a matéria da qual todos os seres são feitos, uma visão sobre o cosmos, o universo. Foram os pioneiros da filosofia, sendo válido citar Heráclito, Parmênides e Demócrito, principalmente. Heráclito e o devir. Um desses filósofos do período pré-socrático foi Heráclito, que nasceu na cidade de Éfeso em 540 a.C. Heráclito inaugura uma maneira de pensar sobre o surgimento do universo diferente da que faziam os jônicos e pitagóricos, pois enquanto estes apresentavam uma unidade material como elemento originário de tudo, Heráclito depositou a sua especulação num único elemento, o fogo, por sua capacidade de se movimentar, agitar e transformar as coisas. Segundo esse pensador, o mundo e a natureza estão em constantes movimentos. Tudo muda o tempo todo. E o fluxo perpétuo, ou seja, esse movimento constante, é a principal característica da natureza. Heráclito diz, numa passagem, que todas as coisas se movem e nada permanece imóvel. E ao comparar os seres com uma corrente de rio, afirma que não poderia entrar duas vezes no mesmo, pois as águas mudaram e o ser humano também. Essa afirmação condensa o significado do fluxo heraclitiano, pois o movimento constante é a marca principal da natureza. Nada fica estático, tudo se move e tudo muda. O rio muda a cada segundo, do mesmo modo que a pessoa muda a cada segundo. Sendo assim, uma mesma pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois tanto ela quanto o rio já não são mais os mesmos. Heráclito defende que não há unidade natural no mundo, mas duelos e dualidade constante. Ele afirma que o mundo é o eterno devir, querendo dizer que há uma constante mudança, imprevisível, que caracteriza a natureza. Parmênides ou Parmênides de Eleia, nascido em 544 e falecido em 450 a.C., foi um filósofo grego natural de Eleia, uma cidade na costa sul da Magna Grécia. Ele foi um dos principais pensadores da escola eleástica ou eleata.
O criador da escola eleata foi Xenófanes de Colophon, que defendia que o princípio de tudo estaria na unidade lógica promovida pela ideia de um Deus único e soberano, o que é de contra a religião grega tradicional, que era essencialmente politeísta. Parmênides acreditava em uma espécie de organização racional do universo, que era infinita, única, indivisível, imutável e imóvel, criticando a filosofia heraclitiana ao contrapor a imobilidade do ser que ao todo flui, proposto por Heráclito. Para o filósofo, é absurdo e impensável que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Entretanto, por não ter como negar a existência do movimento no mundo, visto que as coisas nascem e morrem, mudam de lugar e se expõem à infinita multiplicidade, Parmênides explica que o movimento existe apenas no mundo sensível, logo, a percepção dos sentidos é ilusória e fundamentada apenas pela opinião. Apenas o mundo inteligível é verdadeiro. Sofistas, a arte de argumentar. O século V a.C., onde Sócrates e Platão fazem parte, também conhecido como século de Péricles, foi marcado pelos sofistas, os mestres da retórica. Eles viviam em todas as áreas e não eram fixos em nenhum lugar. Se ocupavam com o ensino itinerante. Foram criticados por Sócrates, Platão e Aristóteles, pois, segundo esses pensadores, eles não se importavam com a verdade e o discurso dos mesmos se tornava uma mera opinião vazia. Também eram chamados de mercenários do saber, pertenciam à classe média e não podiam ter um ócio digno. Essa visão ruim dos sofistas durou até o século XIX, onde se restabeleceram. Os sofistas tiveram bastante força e importância na época, onde vincularam a tradição educativa dos poetas Homero e Hesíodo, ou até contribuições como gramática, retórica e dialética. Na tradição dos pitagóricos desenvolveram a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Os sofistas também criaram o ideal teórico da democracia. Com isso ensinavam os jovens na arte da retórica, essencial para que os cidadãos participassem das assembleias democráticas. Os sofistas eram bons de expor as suas ideias e opiniões, e acreditavam que a persuasão é essencial para uma democracia. Eles buscavam melhorar os instrumentos da razão. Pode-se dizer que aí se encontrava o embrião da lógica, que depois foi desenvolvido por Aristóteles. Principais sofistas. Entre os sofistas mais famosos destacam-se Protágoras de Abdera, Górgias de Leontine, Hípias de Érida e Trasímaco, entre outros. Do mesmo modo que ocorreu com os pré-socráticos, dos sofistas só restaram fragmentos de suas obras. Aqui está um pouco sobre alguns deles. Protágoras. Da antiga cidade grega Abdera, na região da Trácia, nasceu em 490 a.C. e é considerado o primeiro sofista. É indicado como discípulo de Demócrito e conhecido por afirmar que o homem é a medida de todas as coisas. Hípias. Foi um sofista natural do oeste da Grécia, atual cidade da Érida, que atribuía a si a capacidade de versar sobre assuntos variados, fruto de sua excelente memória, como astronomia, matemática, pintura e poesia. Trasímaco. Foi uma figura principalmente no início de A República, em que expressa a opinião de que a justiça seria apenas a vantagem do mais forte. A certeza apenas que nasceu na antiga cidade da Calcedônia, sendo poucas as informações sobre sua vida e seus possíveis escritos. Górgias. Nasceu em Leontinos, na Sicília, por volta de 483 a.C. Foi um grego que, junto a Protágoras, formou a primeira geração de sofistas. Destacou-se como orador e retórico, de modo que confiava na objetividade da elocução. Segundo ele, a persuasão, aliada às palavras, modela a mente dos homens como quiser. Quem foi Protágoras? Protágoras de Abdera foi um dos grandes filósofos sofistas da Grécia Antiga. É conhecido por sua célebre frase: "O homem é a medida de todas as coisas". Essa frase representa seu pensamento sobre a subjetividade e particularidade de cada indivíduo, ou seja, para ele, tudo é relativo e não existe uma verdade absoluta. Nascido por volta de 1481 a.C. na cidade grega de Abdera, na região da Trácia, Protágoras começa a viver em Atenas, onde passa a desenvolver suas ideias ao lado dos filósofos sofistas. Em Atenas, foi muito admirado e talvez tenha sido o primeiro filósofo a receber dinheiro em troca de ensinamentos. Segundo seus pensamentos baseados no ser, o homem é a medida de todas as coisas e, portanto, deve desenvolver seus pensamentos e opiniões.
Assim, através de seu subjetivismo relativista e individualista, ensinou seus seguidores a construírem seu mundo e serem produtores de sua própria história e destino. Viajou por diversas cidades gregas, ensinando cerca de 40 anos. Foi um agnóstico e um homem cético, duvidando da existência de Deus. Esse fato o levou a ser perseguido, processado, condenado e rechaçado por muitos. Por isso, teve suas obras queimadas em praça pública. Após este evento, mudou-se para Sicília, no sul da Itália. Faleceu ali em aproximadamente 410 a.C. Gorgias de Leontini, nascido na cidade de Cilícia, foi um dos mais famosos oradores da Grécia. Percorreu diversas cidades e era muito procurado como mestre de retórica. Do ponto de vista do conhecimento, Gorgias era um cético. Criticou o debate dos pré-socráticos sobre verdade e opinião, admitindo que nada podemos conhecer. Desenvolveu 3 teses, são elas: o ser não existe, se existisse alguma coisa não poderíamos conhecê-la e, se a conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros. Essas teses expressam a separação entre o ser, o pensar e o dizer, que para ele, o dizer se faz pela palavra, e ela é impotente para conhecer o real, servindo apenas para comunicar opiniões. Gorgias critica o conceito de verdade, porque o ser não se deixa desvelar pelo pensamento, restando-lhe o caminho pela qual a razão busca iluminar os fatos, sem chegar a uma conclusão definitiva. Como então explicar sua defesa da retórica? Para ele, a retórica não leva à verdade, mas à persuasão, e esta não se faz pela razão, mas pela emoção. Por isso, ao contrário de Protágoras, que destacava o aspecto racional da persuasão, Gorgias defende seu caráter emotivo. Método socrático. A filosofia de Sócrates, responsável por dar origem ao método socrático, tinha como princípio a construção do conhecimento, ao invés da mera transmissão de ideias. Na sua época, o conhecimento se caracterizava como um tipo de comércio, onde os professores, conhecidos como sofistas, cobravam por conteúdos e discursos prontos aos quais os alunos eram obrigados a decorar. Contrário a essa prática, Sócrates tinha convicção de que eram os diálogos que favoreciam uma verdadeira troca de conhecimento, pois através deles os discípulos conseguiriam refletir sobre as suas próprias afirmações e conclusões. Resumindo, no método socrático, o dialeto tinha como objetivo questionar as crenças habituais de seu interlocutor para posteriormente assumir sua ignorância e buscar um conhecimento verdadeiro. O método socrático busca afastar a doxa, opinião, e alcançar a episteme, conhecimento. Para Sócrates, somente após a falsidade ser afastada é que a verdade pode emergir. Sendo assim, seu método de investigação é composto por 2 momentos, ironia e maiêutica. Ironia. A primeira parte do método socrático, conhecida como ironia, vem da expressão grega que significa perguntar fingindo não saber. Esse primeiro momento do diálogo socrático possui um caráter negativo, pois nega as preconcepções, os pré-julgamentos e os preconceitos. A ironia era composta de perguntas feitas ao interlocutor com o objetivo de deixar claro que o conhecimento que ele julgava possuir não passava de mera opinião ou uma interpretação parcial da realidade. Para Sócrates, o não conhecimento ou a ignorância é preferível ao mau conhecimento. Com isso, as perguntas de Sócrates voltavam-se para que o interlocutor percebesse que não está seguro de suas crenças e reconhecesse a própria ignorância. Sócrates, com suas perguntas, muitas vezes incomodava seus interlocutores e esses abandonavam a discussão antes de prosseguir e tentar definir o conceito. Os diálogos socráticos que acabavam sem se completar são chamados de diálogos aporéticos. Aporia significa impasse ou inconclusão. Maiêutica. A segunda etapa do método socrático é conhecida como maiêutica, que significa parto. Nesse segundo momento, o filósofo continua fazendo perguntas, mas agora com o objetivo de que o interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito. O nome maiêutica teve como inspiração a própria família de Sócrates. Sua mãe, Fainarete, era parteira e o filósofo a tomou como exemplo e afirmava que os dois possuíam atividades semelhantes. Enquanto a mãe auxiliava mulheres a darem à luz a crianças, Sócrates auxiliava as pessoas a darem à luz a ideias. Sócrates compreendia que as ideias já estão dentro das pessoas e são conhecidas por sua alma eterna. Entretanto, a pergunta correta pode fazer com que a alma se recorde do seu conhecimento prévio. Para o filósofo, ninguém é capaz de ensinar alguma coisa a outra pessoa. Somente ela mesma pode tomar consciência, dar à luz as ideias. A reflexão é a forma de atingir o conhecimento. Por isso, é importante concluir a maiêutica.
Nela, a partir da reflexão, o sujeito parte do conhecimento mais simples que já possui e segue em direção a um conhecimento mais complexo e mais perfeito. Esse pensamento socrático serviu de base para a teoria da reminiscência, desenvolvida por Platão. A busca do conceito. Nas conversas, Sócrates privilegia as questões morais. Por isso, em muitos diálogos, pergunta o que são a coragem, a covardia, a piedade, a amizade e assim por diante. Tomemos o exemplo da justiça. Após enumerar diversas expressões de justiça, o filósofo quer saber o que é a justiça em si. A filosofia nascente precisa inventar palavras novas ou usar as do cotidiano, atribuindo-lhes sentido diferente. Sócrates utiliza o termo logos, ou seja, aquilo que faz com que a justiça seja justiça. Laques e Nícia são convidados a discorrer sobre a importância do ensino de esgrima na formação dos jovens. Sócrates debate ao indagar a respeito do conceito que antecedem essa discussão. Dentre as virtudes, Sócrates escolhe uma delas e indaga: o que é a coragem? Laques acha fácil responder: aquele que enfrenta o inimigo e não foge do campo de batalha é um homem corajoso. Sócrates dá exemplo de guerreiros cuja tática consiste em recuar e forçar o inimigo a uma posição desvantajosa. Enfim, o que Sócrates procura não são exemplos de casos corajosos, mas o conceito de coragem. Conclusão: na Antiguidade e Idade Média, existiram filósofos com diferentes visões, criando uma linha de pensamento onde, comumente, os filósofos buscavam a origem de tudo, concluindo também a importância entre cada ideia proposta por esses filósofos. Agradecemos sua atenção. Os participantes do nosso grupo são Amélie Vitória, Fernanda Leide, Gustavo Caio, Iago Renan, Lívia Aura, Lorene Cristina. Mariana, Marcos, Sabrina, Tainá e Vitor Hugo.